Você não pode ficar aqui depois das 2 da manhã, Marina disse, sem levantar os olhos da papelada espalhada no balcão da recepção. O homem à sua frente não se mexeu. Renato Albuquerque tinha uma forma irritante de ocupar o espaço sem fazer barulho, como se o mundo devesse se adaptar ao seu silêncio. Sou hóspede do 412, ele respondeu, a voz calma demais para quem estava sendo praticamente expulso do saguão. E daí? Marina finalmente ergueu a cabeça. As áreas comuns têm horário. São quase 3 da manhã. Não sabia que existia toque de recolher. Agora sabe. Marina voltou a mexer nos papéis, mas sentia o peso do olhar dele. Renato não era como os outros hóspedes do Hotel Atlântico. Não reclamava do café frio nem do ar-condicionado barulhento. Pagava sempre em dinheiro. Ficava semanas sem sair do quarto, e agora aparecia no saguão no meio da madrugada como se fosse dono do lugar. Posso saber por que está acordada também? Ele perguntou. Trabalho. Percebi. Mas você parece cansada. Marina parou de escrever. O comentário soou quase gentil, o que a irritou mais ainda. Escuta aqui, senhor. Albuquerque, é isso? Você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Então guarda seus comentários e vai dormir. Você está certa, ele disse, mas não se moveu. Só estava tentando ser educado. Educado seria seguir as regras do hotel. Renato deu um passo para trás, as mãos nos bolsos da calça social amarrotada. Marina reparou que ele usava a mesma roupa há 2 dias. Tudo bem. Desculpa incomodar. Ele se virou para ir embora, mas parou quando Marina suspirou alto demais. Olha, não é pessoal, ela disse, passando a mão no rosto. É só que foi uma noite difícil. Sempre são? Marina o encarou. Havia algo no jeito que ele perguntou, como se realmente quisesse saber. Não era curiosidade vazia, nem tentativa de puxar conversa. Era interesse genuíno. Na maioria das vezes, sim. E o que te deixa acordada até 3 da manhã, além do trabalho? Minha mãe está doente. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Bronquite crônica. Eu estou cobrindo o turno dela. Há quanto tempo? 3 meses. Renato assentiu devagar, como se estivesse processando a informação. E quando você dorme? Quando dá. Isso não é sustentável. Marina riu, mas sem humor. Obrigada pelo conselho. Você tem sugestões melhores? Porque eu adoraria ouvir. Não tenho, ele admitiu. Mas sei como é carregar peso demais nos ombros. Algo no tom dele fez Marina parar de organizar os papéis. Renato não estava tentando ser superior nem dar lições. Ele parecia cansado também. Por que você não dorme? Ela perguntou. Não consigo. Insônia? Algo assim. Marina estudou o rosto dele. Renato devia ter uns 40 anos, talvez menos. Cabelo escuro, olhos fundos, uma barba mal feita que sugeria desleixo ou pressa. Não parecia o tipo de homem que ficava em hotéis baratos por diversão. Você está fugindo de alguma coisa? Ela perguntou. Todo mundo está fugindo de alguma coisa. Essa não é uma resposta. É a única que tenho. Marina fechou a pasta que estava organizando. O silêncio do saguão pesou entre eles, quebrado apenas pelo barulho distante de carros na rua. Posso ficar mais um pouco? Renato perguntou. Prometo não incomodar. Marina hesitou. As regras eram claras, mas havia algo na postura dele que a fazia pensar 2 vezes. Renato não parecia perigoso, apenas perdido. 10 minutos, ela disse. E nada de conversa. Tenho trabalho para terminar. Obrigado. Ele se sentou numa das poltronas gastas do saguão, longe o suficiente para não atrapalhar, perto o suficiente para que Marina sentisse sua presença. Ela voltou aos papéis, mas de vez em quando erguia os olhos e o via olhando para o nada, como se estivesse resolvendo problemas que ela não conseguia ver. Quando o relógio marcou 3h15, Renato se levantou sem que ela precisasse pedir. Boa noite, Marina. Ela piscou surpresa. Como sabe meu nome? Está no crachá. Marina olhou para o peito e corou. Claro que estava. Boa noite, Sr. Albuquerque. Renato. Renato. Ele foi embora sem olhar para trás, deixando Marina sozinha com a sensação estranha de que algo havia mudado. Não sabia o quê, mas pela primeira vez em meses, a madrugada não parecia tão pesada. Do lado de fora, começou a chover. Marina!
Marina, olha o que eu fiz. Diego irrompeu no saguão do hotel como um furacão de energia, carregando uma tela que ainda cheirava a tinta fresca. Seus olhos brilhavam de empolgação, as mãos sujas de azul e vermelho gesticulando no ar. Marina levantou da cadeira, o coração disparando. Eram 2 da manhã e seu irmão estava ali, no meio do turno dela, segurando uma pintura como se fosse um troféu. Diego, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, se aproximando dele. Terminei a pintura, ele respondeu, os sinais rápidos acompanhando as palavras. Não consegui esperar até de manhã. Precisava te mostrar agora. Marina olhou para a tela. Era uma explosão de cores que parecia capturar o movimento do mar durante uma tempestade. Azuis profundos se misturavam com brancos espumosos, enquanto toques de vermelho sugeriam o pôr do sol por trás das nuvens. Está linda, Diego, mas você não pode... Ei, o que você está fazendo aqui? A voz áspera cortou o ar. Carlos, o segurança noturno, se aproximava com passos pesados, a mão no bastão pendurado no cinto. Calma, Carlos, Marina disse rapidamente. É meu irmão. Seu irmão? Carlos parou na frente de Diego, que não conseguia ouvir a conversa. E o que ele está fazendo aqui no meio da madrugada? Parece maluco. Ele não é maluco, Marina respondeu, a voz tensa. É surdo. Surdo ou não, não pode ficar aqui. Carlos disse, estendendo a mão para tocar o braço de Diego. Vamos, rapaz, sai daqui. Diego se afastou instintivamente, confuso. Seus olhos procuraram Marina, pedindo explicações que ela não tinha tempo de dar. Carlos não encosta nele, Marina disse, se colocando entre os dois. Ele não fez nada de errado. Fez sim. Invadiu o hotel. Não invadiu. Veio me ver. Depois do horário. Isso é invasão. A discussão estava esquentando quando uma voz calma cortou a tensão. Com licença. Renato apareceu como uma sombra, vindo da escada. Usava uma camiseta simples e jeans, os pés descalços, como se tivesse saído correndo do quarto. Qual é o problema? Ele perguntou, olhando para Carlos. Nenhum problema para você, hóspede. Carlos respondeu, o peito estufado. Só estou fazendo meu trabalho. Que trabalho? Intimidar um garoto? Intimidar? Eu estou... Você está gritando com alguém que não pode te ouvir. Renato disse, a voz baixa mas firme. E assustando uma mulher que está tentando trabalhar. Carlos deu um passo à frente, mas Renato não recuou. Escuta aqui, seu... Não, você escuta. Renato o interrompeu. Esse garoto não está fazendo nada além de mostrar uma pintura para a irmã. Se isso incomoda você, o problema é seu. Marina observava a cena, impressionada. Renato não estava gritando nem fazendo escândalo, mas havia algo na postura dele que fazia Carlos hesitar. Deixa eu ver essa pintura, Renato disse, se virando para Diego. Diego olhou para Marina, que fez sinais rápidos explicando quem era Renato. O garoto assentiu e estendeu a tela. Renato a segurou com cuidado, estudando cada pincelada. Seus olhos percorreram a obra devagar, como se estivesse lendo uma história. Isso é... impressionante, ele disse olhando para Diego. Você fez isso? Marina traduziu a pergunta. Diego sorriu, orgulhoso, e assentiu. Quantos anos você tem? Renato perguntou. 19, Marina respondeu por ele. E pinta há quanto tempo? Desde criança. Mas levou a sério mesmo nos últimos 2 anos. Renato voltou a olhar para a pintura, impressionado. Ele tem talento de verdade. Isso aqui não é coisa de amador. Eu sei, Marina disse sorrindo pela primeira vez na noite. Ele é incrível. Carlos pigarreou irritado. Bom, independente de talento, ele não pode ficar aqui. Pode sim, Renato disse, sem tirar os olhos da pintura. Eu autorizo. Você autoriza? Carlos riu. Quem você pensa que é? Renato finalmente olhou para ele. Alguém que paga para estar aqui. E que tem o direito de receber visitas civilizadas. Visitas têm que ser autorizadas pela gerência. Então, considere autorizada. A tensão no ar era palpável. Marina sentia que a situação estava prestes a explodir quando Renato fez algo inesperado. Sorriu. Olha, Carlos, ele disse o tom amigável. Que tal fazer assim? Você finge que não viu o garoto entrar. Eu finjo que não vi você intimidar um hóspede. E todo mundo fica feliz.
Carlos abriu a boca para protestar, mas Renato continuou. Ou você prefere que eu ligue para a gerência agora e relate o que aconteceu aqui? O segurança fechou a boca frustrado. Olhou para Marina, depois para Diego e finalmente para Renato. Que seja, ele murmurou se afastando. Mas isso não pode virar rotina. Quando Carlos desapareceu no corredor, Marina respirou aliviada. Obrigada, ela disse para Renato. Você não precisava se meter. Precisava sim, ele respondeu, devolvendo a pintura para Diego. Ninguém merece ser tratado assim. Diego, que havia acompanhado a cena sem entender completamente o que aconteceu, sorriu para Renato e fez um sinal de agradecimento. Ele está agradecendo, Marina traduziu. Diz para ele que o prazer foi meu. Marina repetiu as palavras em libras. Diego assentiu e se virou para ela, animado. Ele está perguntando se você gostou mesmo da pintura, Marina disse. Gostei muito. E conheço alguém que vai gostar ainda mais. Como assim? Renato olhou para os dois pensativo. Tenho uma amiga que trabalha com arte, curadora independente. Acho que ela deveria ver o trabalho dele. Marina piscou, surpresa. Sério? Completamente. Posso ligar para ela amanhã? Diego não precisou de tradução para entender a empolgação na voz da irmã. Sorriu largo e fez sinais rápidos. Ele quer saber se você tem certeza, Marina disse. Tenho. Talento assim não pode ficar escondido. Pela primeira vez em meses, Marina sentiu algo parecido com esperança crescendo no peito. Você sempre aparece na hora certa, Marina disse, servindo café para Renato numa das xícaras descascadas do hotel. Eram quase 4 da manhã. 3 semanas haviam se passado desde o incidente com Diego, e Renato tinha criado o hábito de descer para o saguão durante as madrugadas. Nunca pedia nada, nunca atrapalhava. Apenas ficava ali, lendo ou mexendo no notebook, uma presença silenciosa, que Marina havia aprendido a apreciar. Não foi coincidência, ele admitiu, aceitando a xícara. Escutei a discussão do meu quarto. E desceu para ajudar um estranho? Vocês não são estranhos, não mais. Marina sentiu algo esquentar no peito. Nas últimas semanas, Renato havia se tornado uma constante em sua rotina. Não só pelas visitas noturnas, mas porque havia cumprido a promessa. Diego já tinha 2 reuniões marcadas com a curadora de arte, e uma galeria pequena havia demonstrado interesse em suas obras. Como está sua mãe? Renato perguntou. Melhor. O médico disse que pode voltar ao trabalho na próxima semana. E você? Como está se sentindo? Marina parou de organizar os papéis. Era uma pergunta simples, mas ninguém a fazia há meses. Cansada, ela respondeu honestamente. Mas aliviada, eu acho. Vai sentir falta dos turnos noturnos? Marina riu. Você está brincando? Mal posso esperar para ter uma rotina normal. Vai sentir falta de algumas coisas, Renato disse sorrindo de leve. Como o quê? Da paz, do silêncio, de não ter que fingir que está tudo bem o tempo todo. A observação a pegou desprevenida. Marina olhou para ele curiosa. Como você sabe que eu finjo? Porque eu também finjo. Finjo o quê? Que não me importo com nada, que prefiro ficar sozinho, que não preciso de ninguém. Marina apoiou os cotovelos no balcão interessada. E não é verdade? Não completamente. Qual parte é mentira? Renato bebeu um gole do café antes de responder. A parte sobre não precisar de ninguém. Eles ficaram em silêncio por um momento. Marina sentia que estavam chegando perto de algo importante, uma conversa que ambos vinham evitando. Por que você fica nesse hotel? Ela perguntou. Não me leve a mal, mas você não parece o tipo que se contenta com pouco. Já me contentei com muito. Não deu certo. O que aconteceu? Renato hesitou, os dedos brincando com a alça da xícara. Trabalhei anos construindo algo que achei que importava. Uma empresa, uma reputação, um futuro, até descobrir que estava construindo em cima de mentiras. Que tipo de mentiras? O tipo que machuca pessoas inocentes. Marina sentiu um frio na barriga. Havia algo na voz de Renato que sugeria dor real, arrependimento genuíno. E você saiu? Saí. Mas o estrago já estava feito. Que tipo de estrago? Renato a olhou nos olhos e Marina viu algo que não esperava. Vulnerabilidade. Pessoas ficaram doentes, famílias perderam tudo, e eu fazia parte disso.
Mas você saiu, Marina repetiu. Isso conta para alguma coisa. Conta? Conta sim. Significa que você tem consciência, que se importa. Nem sempre me sinto assim. Marina se inclinou sobre o balcão, diminuindo a distância entre eles. Posso te contar um segredo? Claro. Eu ia desistir da faculdade. Por quê? Porque parecia impossível conciliar tudo. Trabalho, família, estudos. Parecia que eu nunca ia conseguir. E agora? Agora eu sei que vou conseguir. Sabe por quê? Renato balançou a cabeça. Por causa do Diego. Vendo ele conseguir as oportunidades, percebendo que as coisas podem mudar, isso me deu esperança de novo. Fico feliz por vocês. A questão é, Marina disse sorrindo, nada disso teria acontecido sem você. Eu só fiz uma ligação. Você fez muito mais que isso. Você acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Você o defendeu. Você se importou. Renato ficou quieto, processando as palavras. Não sou uma boa pessoa, Marina. Não cabe a você decidir isso. Como assim? Boa pessoa é quem as outras pessoas dizem que é. E eu estou te dizendo, você é uma boa pessoa. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Marina se surpreendeu com a própria coragem. Nas últimas semanas havia se pegado esperando pelas visitas noturnas de Renato, pelos diálogos que eles mantinham, pela sensação de que finalmente tinha alguém que a escutava de verdade. Marina, Renato disse, a voz baixa. O quê? Você é perigosa. Como assim perigosa? Porque você me faz querer acreditar que posso recomeçar. E não pode? Não sei. Meu passado é complicado. Todo mundo tem um passado complicado. O meu pode machucar você. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele disse isso que soava quase como um aviso. Deixa eu me preocupar com isso, ela disse. Marina... Renato, escuta. Eu não sei o que você fez ou deixou de fazer. Não sei que tipo de pessoa você era antes. Mas sei que tipo de pessoa você é agora. E essa pessoa me interessa. Renato a olhou como se estivesse vendo algo impossível. Você não deveria se interessar por mim. Tarde demais. Eles se encararam em silêncio, a tensão crescendo entre eles. Marina sentia que estava à beira de algo que poderia mudar tudo, algo que a assustava tanto quanto a atraía. O telefone do hotel tocou, quebrando o momento. Marina atendeu mecanicamente, mas seus olhos permaneceram em Renato. Quando desligou, ele estava se levantando. Preciso ir, ele disse. Renato, boa noite, Marina. Ele se afastou, mas dessa vez Marina teve certeza. Ele também estava sentindo a mesma coisa. E isso a assustava mais do que qualquer verdade que ele pudesse estar escondendo. Marina encontrou os documentos por acaso. Estava organizando os papéis antigos da mãe, procurando os recibos médicos para o plano de saúde, quando tropeçou numa pasta amarelada no fundo da gaveta. Dentro, cartas de advogados, laudos médicos e uma série de documentos sobre a construtora Pedra Branca. Seu coração gelou quando viu o nome no contrato social. Renato Albuquerque da Silva. Não pode ser, ela murmurou relendo o documento 3 vezes. Mas estava ali, preto no branco. Renato havia sido sócio minoritário da empresa que destruiu a saúde de sua mãe. A mesma empresa que usou material barato na construção do prédio onde Dona Sônia trabalhou por 15 anos, respirando amianto todos os dias. Marina sentou na cama, as mãos tremendo. Tudo fazia sentido agora. A culpa no olhar dele, a forma como falava sobre machucar pessoas inocentes, a maneira como parecia carregar um peso invisível. Ele sabia quem ela era desde o primeiro dia. Às 2 da manhã, Marina estava esperando no saguão quando Renato desceu. Ele sorriu ao vê-la, mas o sorriso morreu quando percebeu a expressão no rosto dela. Nós precisamos conversar, ela disse, colocando os documentos no balcão. Renato olhou para os papéis e fechou os olhos. De onde você encontrou isso? Isso importa? Marina perguntou, a voz controlada, mas furiosa. Você sabia, não sabia? Desde o primeiro dia você sabia quem eu era. Sabia. E não disse nada. Não. Por quê? Renato se aproximou do balcão, mas Marina deu um passo para trás. Porque tinha medo da sua reação. Minha reação? Marina riu, mas sem humor. Minha reação a descobrir que você foi sócio da empresa que matou minha mãe?
Ela não morreu, Marina. Ainda não, Marina gritou, perdendo o controle. Mas está morrendo aos poucos, todo santo dia, porque vocês economizaram dinheiro em materiais que sabiam que eram perigosos. Eu não sabia. Mentira. Não é mentira, Renato disse, a voz firme. Quando descobri o que estava acontecendo, eu saí da empresa. Quando descobriu? Marina pegou outro documento. Aqui diz que você vendeu suas cotas em 2019. Minha mãe ficou doente em 2020. Você sabia, sim. Não da forma como você está pensando. Então me explica. Renato respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Eu era sócio minoritário. 20%. Entrei na empresa porque confiava no Maurício, meu ex-sócio. Achei que éramos parceiros de verdade. E descobri que ele estava cortando custos em tudo. Materiais, mão de obra, segurança. Quando questionei, ele disse que era assim que o negócio funcionava. E você aceitou? Não aceitei. Briguei com ele durante meses. Tentei mudar as coisas de dentro. Tentou? Fiz o que pude, mas ele tinha a maioria das cotas. Eu não podia tomar decisões sozinho. Marina sentiu as lágrimas queimando os olhos. Então você fugiu. Eu saí. Vendi minhas cotas por muito menos do que valiam e saí. E achou que isso resolvia tudo? Não, Renato admitiu. Por isso tentei ajudar. Ajudar como? Procurei sua mãe. Ofereci ajuda financeira para o tratamento. Ela me mandou embora. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Quando? 2 anos atrás. Logo depois que ela recebeu o diagnóstico, ela nunca me contou, porque tem orgulho e porque me odiava. Com razão. Eu sei. Marina olhou para os documentos espalhados no balcão, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Você deveria ter me contado desde o começo. Deveria, mas tinha medo de perder você. Perder? Marina riu amargamente. Você nunca me teve. Marina, por favor. Não, ela o interrompeu. Não tenta consertar isso agora. Você mentiu para mim. Deixou eu me aproximar de você sabendo que... Sabendo que o quê? Que eu estava me apaixonando por você. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Renato a olhou como se tivesse levado um soco. Marina, esquece, ela disse, recolhendo os documentos. Só esquece tudo. Eu também estava me apaixonando por você. Marina parou, as mãos tremendo. Não diz isso. É verdade. Não importa mais, importa sim. Não importa, ela gritou, porque você é parte do que machucou minha família e eu não posso, não consigo. Ela não terminou a frase. Simplesmente pegou os papéis e saiu, deixando Renato sozinho no saguão. 3 dias depois, Marina recebeu uma ligação de Rafael, seu ex-namorado. Oi, Marina. Soube que sua mãe está passando por uns problemas de saúde. Rafael? Como você soube? Trabalho com direito trabalhista agora. Posso ajudar vocês a processar a construtora. Marina hesitou. Não havia falado com Rafael há 2 anos. Não sei. Pensa no que falo. Vocês têm direito a uma indenização. E eu posso conseguir isso sem cobrar nada antecipadamente. Por que você faria isso? Porque me importo com você. Sempre me importei. Marina fechou os olhos. Tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Eu preciso pensar. Claro. Mas não demora muito. Esses casos têm prazo. Quando desligou, Marina se sentiu mais perdida do que nunca. Renato havia desaparecido do hotel. Diego perguntava por ele todos os dias, e agora Rafael aparecia oferecendo ajuda. Ela não sabia mais em quem confiar. E pela primeira vez, sentiu que talvez fosse melhor assim. Mãe, o que você fez? Marina encontrou Dona Sônia na cozinha, tremendo enquanto lia uma notícia no celular. A manchete era devastadora. Empresário acusado de desvio de verba e ocultação de provas em caso de contaminação por amianto. Eu não sabia que ia dar nisso, Dona Sônia murmurou, as mãos trêmulas segurando o aparelho. Mãe, me responde. O que você fez? Eu mandei uma denúncia anônima para o Ministério Público. Marina sentiu o chão fugir dos pés. Você denunciou o Renato? Eu pensei que estava protegendo você. Protegendo de quê? Daquele homem. Dona Sônia se levantou, agitada. Você acha que eu não via como você olhava para ele, como falava dele?
Você estava se apaixonando pelo homem que me deixou doente. Mãe, não, Marina, você não entende. Eu vi os documentos que você trouxe do hotel. Vi como você chorou naquela noite. E depois, dias depois, você ainda defendia ele? Marina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Que documentos você usou na denúncia? Os mesmos que você encontrou. As certidões, os contratos. Mãe, esses documentos são de 2018. O Renato saiu da empresa em 2019. Mas ele fazia parte. Passado. Ele não está mais envolvido com aquela gente. Dona Sônia parou de andar pela cozinha. Como assim? Ele brigou com o sócio e saiu. Perdeu dinheiro para sair. E ainda tentou nos ajudar, lembra? Você que não quis. Ele veio aqui para limpar a consciência. Ou porque se importava de verdade. Marina, você está defendendo ele de novo. Não estou defendendo, Marina disse cansada. Estou tentando entender a verdade. E a verdade é que você denunciou um homem usando informações antigas. Mas ele era sócio da empresa. Era. No passado. E agora está sendo destruído na imprensa por algo que ele não fez. Dona Sônia se sentou na cadeira ao lado da filha. Eu estava com medo, Marina. Medo de você se machucar. E acabou machucando uma pessoa inocente. Ele não é inocente. Fazia parte daquela empresa. Todos nós fazemos parte de coisas que não controlamos completamente, Marina disse. A diferença é o que fazemos quando descobrimos que está errado. O telefone de Marina tocou, era Rafael. Oi, Rafael. Marina, você viu as notícias? Sobre o Renato Albuquerque? Vi. Isso é perfeito para o nosso caso. Vou usar essas informações no processo contra a construtora. Marina sentiu o estômago embrulhar. Como assim? A denúncia contra ele comprova negligência. Mostra que os sócios sabiam dos riscos e não fizeram nada. Rafael, você não pode usar essas informações. Por que não? São públicas agora. Porque são baseadas em documentos antigos. O Renato não está mais na empresa há anos. Isso não importa. O que importa é que ele estava lá quando as decisões foram tomadas. Você está se aproveitando da situação. Estou fazendo meu trabalho. E ajudando vocês no processo. Marina desligou frustrada. Olhou para a mãe que acompanhava a conversa com expressão culpada. O Rafael vai usar a denúncia para se promover, Marina disse. Como assim se promover? Ele está dando entrevistas, mãe. Vi na internet. Ele está se vendendo como defensor do povo com base no caso do Renato. Dona Sônia cobriu o rosto com as mãos. O que eu fiz? Você agiu por medo e raiva, e agora 3 pessoas vão pagar o preço. 3? O Renato, que vai ter a reputação destruída. O Rafael, que vai construir a carreira em cima de mentiras. E você, que vai carregar essa culpa para sempre. E você? Marina suspirou. Eu vou ter que viver sabendo que a pessoa que eu me importava foi destruída pela minha família. Você se importa mesmo com ele? Importo. Mesmo depois de tudo. Dona Sônia ficou quieta por um longo momento. O que eu posso fazer para consertar isso? Não sei se dá para consertar, mãe. Tem que dar. Eu não posso viver com isso. Marina olhou para a mãe. Pela primeira vez, viu não apenas a mulher teimosa e protetora que a criou, mas uma pessoa assustada que havia cometido um erro terrível. Talvez você possa fazer uma retratação. Como? Admitir que usou informações desatualizadas. Explicar que agiu por impulso. Isso não vai limpar o nome dele completamente. Não, mas é um começo. Dona Sônia assentiu devagar. E o Rafael? O Rafael é problema dele. Mas você pode deixar claro que não autoriza o uso da denúncia no processo. Ele vai ficar furioso. Provavelmente, mas é o certo a fazer. Dona Sônia pegou o celular com mãos trêmulas. Como eu faço uma retratação? Vamos ligar para o mesmo jornal que publicou a notícia e para o Ministério Público também. Você acha que o Renato vai me perdoar? Marina olhou pela janela, pensando no homem que havia desaparecido de sua vida tão abruptamente quanto havia chegado. Não sei, mãe. Mas você precisa tentar. E você? Vai tentar também? Marina não respondeu. Como explicar que perdoar era diferente de esquecer? Como admitir que ainda sentia falta das conversas da madrugada, mesmo sabendo que foram construídas sobre omissões? Primeiro vamos consertar o que dá para consertar, ela disse finalmente.
Depois a gente vê o resto. Dona Sônia assentiu e discou o número do jornal. Era um primeiro passo. Pequeno, talvez tardio, mas era um começo. Rafael, isso é nojento. Marina estava na frente do escritório dele, segurando uma cópia da entrevista que ele havia dado para 3 jornais diferentes. Em todas, ele se apresentava como o advogado que luta pelos trabalhadores prejudicados por empresários corruptos, usando o caso de Renato como trampolim. Marina, calma, Rafael disse, gesticulando para que ela se sentasse. Estou fazendo isso por vocês. Mentira, você está fazendo isso por você. Olha, eu entendo que você esteja chateada, mas... Chateada? Marina jogou os jornais na mesa dele. Rafael, você está destruindo um homem inocente para aparecer na mídia. Inocente? Ele era sócio da empresa que nada. Ele saiu da empresa. Você sabe disso, eu te contei isso. Rafael se recostou na cadeira, irritado. Marina, você está muito envolvida emocionalmente nessa história. Como assim envolvida emocionalmente? Você se apaixonou pelo cara. Isso está nublando seu julgamento. Marina sentiu o rosto esquentar. Meu julgamento está perfeitamente claro. Você que está sendo desonesto. Desonesto por quê? Por fazer meu trabalho? Por se aproveitar de uma situação que você sabe que é injusta? Rafael se levantou impaciente. Escuta, Marina, eu ofereci ajuda para vocês de graça. Estou trabalhando no caso da sua mãe sem cobrar nada. E você vem aqui me acusar? Você não está trabalhando de graça. Você está se pagando com publicidade. E daí? Todo mundo ganha, sua mãe recebe a indenização, eu construo minha carreira. Onde está o problema? O problema é que você está mentindo sobre o Renato. Não estou mentindo. Ele fazia parte da empresa. No passado. O passado importa, Marina. Importa, mas não da forma como você está apresentando. Rafael deu a volta na mesa e ficou perto dela. Marina, esquece esse homem. Ele não presta. Você merece coisa melhor. Coisa melhor como você. Por que não? A gente foi feliz juntos. Marina o encarou incrédula. Sério? Você acha que eu vou voltar com você depois disso? Depois do quê? Depois de ver que tipo de pessoa você é. Que você é capaz de destruir alguém para se promover. Rafael mudou de tom, ficando mais agressivo. Tipo de pessoa? Eu sou um advogado fazendo meu trabalho. Você é um oportunista aproveitando uma situação. O que ele é? Um santo? Ele é um homem que cometeu um erro, reconheceu e tentou consertar. Consertar dormindo com a filha da vítima? Marina deu um tapa na cara dele antes mesmo de pensar. Nunca mais fala assim de mim. Rafael tocou o rosto, surpreso. Marina, não, acabou. Não quero mais sua ajuda no processo. Não quero mais te ver. Você está cometendo um erro. O erro foi confiar em você. Marina saiu do escritório batendo a porta. Na rua precisou se apoiar numa parede para recuperar o fôlego. Estava tremendo de raiva e decepção. Quando chegou em casa, encontrou Dona Sônia no sofá, cercada de papéis antigos. O que é isso? Marina perguntou. Encontrei mais coisas, Dona Sônia disse a voz baixa. Cartas, e-mails. Que cartas? Do Renato, depois que ele soube do meu diagnóstico. Marina se sentou ao lado da mãe e pegou uma das cartas. Era manuscrita, com letra cuidadosa. Dona Sônia, sei que a senhora não quer me ver, mas preciso tentar ajudar. Sei que isso não desfaz o mal que foi feito, mas é o mínimo que posso oferecer. Por favor, considere aceitar ajuda para o tratamento. Não por mim, mas pela senhora e sua família. Tem mais? Marina perguntou. Várias. E e-mails também. Ele mandou informações sobre médicos, tratamentos, até ofereceu pagar um plano de saúde melhor. Marina folheou os outros papéis. Havia cópias de pesquisas médicas, contatos de especialistas, informações sobre direitos trabalhistas. Ele realmente tentou ajudar. Marina murmurou. Tentou. E eu mandei ele embora. Falei coisas horríveis. Por quê? Porque estava com raiva, com dor. E ele era o rosto de tudo que tinha me machucado. Dona Sônia limpou os olhos. Mas agora, lendo essas cartas de novo, eu vejo que ele estava tentando fazer a coisa certa. E você fez a denúncia mesmo assim. Fiz. Porque vi como você olhava para ele. E tive medo. Medo de quê?
Medo de perder você. Medo de você escolher ele em vez de mim. Marina olhou para a mãe, vendo finalmente o que havia por trás de toda aquela raiva. Mãe, você nunca vai me perder. Mas você se apaixonou por ele. Me apaixonei, mas isso não significa que eu ia abandonar você. Não? Nunca. Você é minha mãe. Nada muda isso. Dona Sônia abraçou a filha, chorando. Eu estraguei tudo, não estraguei? Estragou algumas coisas, mas ainda dá para consertar outras. Como? A retratação, você ainda vai fazer? Vou. Já liguei para o jornal, vão publicar amanhã. E o Ministério Público? Também. Vou explicar que usei documentos antigos por erro. Marina assentiu, aliviada. Isso vai ajudar. Não vai resolver tudo, mas vai ajudar. E você? Vai tentar falar com ele? Marina olhou pelas cartas espalhadas no sofá. Cada uma delas mostrava um homem tentando fazer o certo, mesmo quando foi rejeitado. Não sei onde ele está. Eu sei. Como? Liguei para o hotel. Ele voltou ontem. Marina sentiu o coração acelerar. Voltou? A recepcionista disse que ele pediu o mesmo quarto, o 412. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Você acha que ele vai me perdoar? Dona Sônia perguntou. Não sei, mãe, mas acho que vale a pena tentar descobrir. E você? Vai tentar também? Marina olhou para as cartas na mão. Talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas. Talvez não. Mas ela nunca saberia se não tentasse. Vou, ela disse finalmente. Depois que você fizer a retratação, eu vou. Marina estava nervosa quando chegou ao Hotel Atlântico. 3 dias haviam passado desde que a retratação de Dona Sônia foi publicada. O jornal deu destaque à notícia. Mãe admite erro em denúncia e pede desculpas publicamente. A repercussão foi imediata. Alguns veículos de comunicação começaram a questionar a veracidade das acusações originais, e o advogado de Renato conseguiu uma liminar suspendendo as investigações até que os fatos fossem esclarecidos. Mas Marina sabia que o estrago na reputação dele ainda era enorme. Ele está no quarto? Ela perguntou para Carla, a recepcionista do turno da tarde. Está, mas ele quase não sai. Só desce para comer alguma coisa de vez em quando. Você acha que ele vai querer me ver? Carla fez uma cara de dúvida. Sinceramente? Não sei. Ele parece diferente, mais fechado. Marina respirou fundo. Você pode ligar para o quarto dele? Dizer que eu estou aqui? Posso tentar. Carla discou o número. Marina esperou, o coração batendo forte. Alô, senhor Renato? Tem uma pessoa aqui embaixo querendo falar com o senhor. É a Marina. Sim, senhor. Entendi. Carla desligou e olhou para Marina com pena. Ele disse que não quer visitas. Marina sentiu o peito apertar, mas não desistiu. Posso deixar um recado? Claro. Diz para ele que eu li as cartas. Carla anotou e ligou novamente. Senhor Renato, ela disse que leu as cartas. Como? Ah, sim, senhor. Carla desligou novamente. Ele quer saber que cartas. As cartas que ele mandou para minha mãe, depois do diagnóstico. Carla repetiu a informação pelo telefone. Dessa vez, a conversa durou mais tempo. Ele vai descer, ela disse finalmente. Marina se sentou numa das poltronas do saguão tentando organizar o que ia dizer. 5 minutos depois, Renato apareceu na escada. Ele parecia diferente, mais magro, a barba mais comprida, os olhos cansados. Usava uma camiseta simples e jeans, mas havia algo na postura dele que sugeria derrota. Oi, ela disse quando ele se aproximou. Oi, posso me sentar aqui? Ela apontou para a poltrona ao lado. É um hotel público. O tom dele era frio, distante. Marina engoliu o nó na garganta e se sentou. Li as cartas, ela disse. E? Você realmente tentou ajudar. Tentei. Por que não me contou isso? Renato a olhou pela primeira vez desde que desceu. Porque não era sobre você. Era sobre minha consciência. Mas poderia ter feito diferença. Se eu soubesse. Se você soubesse o quê? Que eu me sentia culpado. Que tentei amenizar o mal que ajudei a causar. Isso não muda o fato de que eu fazia parte daquela empresa. Mas muda o fato de que você tentou fazer a coisa certa. Tentei e falhei. Sua mãe me rejeitou. Com razão. Marina se inclinou na direção dele.
Renato, minha mãe estava com dor, com raiva. Ela precisava de alguém para culpar. E eu era o culpado perfeito. Não, você era o culpado mais fácil. Renato ficou quieto, olhando para as próprias mãos. Vi a retratação, ele disse finalmente. E? Foi corajoso da parte dela. Ela se sente péssima, quer falar com você. Não tenho nada para falar com ela. Tem sim. Vocês dois estão carregando culpas que não precisam carregar sozinhos. Marina, por favor, não tenta consertar isso. Por que não? Porque algumas coisas não têm conserto. Marina sentiu as lágrimas queimando os olhos. E nós também não temos conserto? Renato finalmente a olhou de verdade. Não sei se existe um nós. Existia, antes de tudo isso. Existia baseado em mentiras. Não eram mentiras, eram omissões. É a mesma coisa. Não é. Mentira é inventar. Omissão é ter medo de contar a verdade. E qual é a diferença prática? A diferença é a intenção. Você não omitiu para me machucar. Omitiu porque tinha medo de me perder. Renato suspirou. E perdi mesmo assim. Não perdeu. Não? Não. Eu estou aqui. Está aqui por pena. Estou aqui porque... Marina hesitou. Depois decidiu ser completamente honesta. Porque sinto sua falta. Sinto falta das nossas conversas. Sinto falta de como você me fazia sentir. Como eu te fazia sentir. Ouvida, compreendida. Importante. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Eu também sinto falta. Ele admitiu finalmente. Então, por que a gente não tenta de novo? Porque não vai funcionar. Sempre vai ter essa sombra entre nós. Só se a gente deixar. Marina. Renato, olha para mim. Ele olhou. Eu não te perdoei porque você é perfeito. Te perdoei porque você é humano, porque você errou, reconheceu o erro e tentou consertar. E se eu errar de novo? Vai errar. Eu também vou. Mas a gente enfrenta junto. Marina estendeu a mão. Renato olhou para ela por um longo momento, antes de segurar. É bom ver você, ela disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. É bom ver você também, ele respondeu, e finalmente sorriu de volta. Não era um final, era um recomeço, sem garantias, sem promessas grandiosas. Apenas duas pessoas decidindo que vale a pena tentar mais uma vez. E às vezes, isso era tudo o que se precisava. Você tem certeza de que quer fazer isso? Marina perguntou, ajustando a gravata de Renato. Eles estavam no estacionamento da Galeria Arte Viva, preparando-se para a inauguração da primeira exposição individual de Diego. 3 meses haviam passado desde a reconciliação no hotel, e as coisas estavam finalmente se encaixando. Tenho certeza, Renato respondeu segurando a mão dela. Seu irmão merece isso, e eu quero estar aqui. Mesmo sabendo que minha mãe vai estar lá? Principalmente por isso, Marina sorriu. As coisas entre Renato e Dona Sônia ainda eram delicadas, mas ambos estavam fazendo um esforço genuíno. Ela está nervosa também. Todos estamos nervosos. É normal. Eles entraram na galeria de mãos dadas. O espaço estava lotado. Diego havia convidado amigos da faculdade de arte, colegas do curso de Libras e até alguns dos funcionários do hotel que conheciam Marina. Marina! Diego apareceu correndo, elegante num terno emprestado. Seus olhos brilhavam de empolgação. Você viu? Viu quantas pessoas vieram? Vi, sim. Marina respondeu em libras, emocionada. Estou muito orgulhosa de você. Diego abraçou a irmã, depois se virou para Renato. Obrigado, ele disse falando devagar. Por tudo. O talento é seu, Renato respondeu. Eu só ajudei a abrir uma porta. Uma porta importante. Marina viu Dona Sônia chegando do outro lado da galeria. Sua mãe estava diferente, mais calma, menos tensa. O acompanhamento psicológico que havia começado depois da retratação estava fazendo bem. Ela vem vindo, Marina avisou Renato. Eu sei. Dona Sônia se aproximou devagar, claramente nervosa. Estava usando um vestido azul simples, o cabelo preso, as mãos ligeiramente trêmulas. Boa noite, ela disse, olhando para Renato. Boa noite, Dona Sônia. Um silêncio constrangedor se instalou. Marina ia intervir quando sua mãe estendeu a mão. Queria te agradecer.
Dona Sônia disse. Pelo que você fez pelo Diego. Renato apertou a mão dela. Não precisa agradecer. Preciso sim. E também queria pedir desculpas. De novo. Pessoalmente. Dona Sônia. Você não deixa eu falar. Ela o interrompeu. O que eu fiz foi errado. Não importa o quanto eu estava sofrendo. Não era direito meu destruir sua reputação. A senhora estava protegendo sua filha. Estava sendo covarde. Ela corrigiu. E quase estraguei a felicidade da Marina por causa disso. Renato olhou para Marina, depois de volta para Dona Sônia. Todos nós cometemos erros quando estamos com medo. Alguns erros são maiores que outros, e alguns são mais fáceis de perdoar que outros. Dona Sônia o estudou surpresa. Você me perdoa? Perdoo. Mesmo depois de tudo que passei você? A senhora perdeu muito mais que eu. Sua saúde, seus anos de trabalho, sua tranquilidade. Eu só perdi alguns meses de reputação. Sua empresa... Minha empresa está se recuperando. Minha consciência também. Dona Sônia assentiu, os olhos úmidos. Você é um homem bom, Renato. Estou tentando ser, e está conseguindo. A curadora da galeria apareceu, interrompendo o momento. Com licença, posso roubar o artista por alguns minutos? Tem alguns compradores querendo conversar com ele. Diego acenou para a família e foi acompanhar a curadora. Marina, Renato e Dona Sônia ficaram sozinhos, perto de uma das pinturas maiores. É impressionante, Dona Sônia disse, admirando a obra. Como ele consegue transmitir tanto movimento usando só tinta e pincel? Ele vê o mundo de uma forma diferente, Marina observou. Talvez porque não escuta, ele percebe coisas que a gente perde. Ou talvez porque ele não tem medo de mostrar o que sente, Renato adicionou. Eles ficaram em silêncio, apreciando a arte de Diego. Marina sentia uma paz que não experimentava há meses. Finalmente as peças importantes de sua vida estavam no lugar certo. Marina, Dona Sônia disse de repente. Sim? Você está feliz? Marina olhou para Renato, depois para a mãe. Estou. Mesmo com tudo que aconteceu? Principalmente por causa de tudo que aconteceu, a gente aprendeu coisas importantes. Como o quê? Como o perdão, como a coragem, como confiar nas pessoas certas. Dona Sônia sorriu. E você? Ela perguntou para Renato. Está feliz? Mais feliz do que merecia estar. Todos merecemos ser felizes, ela disse. Especialmente depois do que passamos. A noite continuou bem. Diego vendeu 3 quadros, recebeu elogios de críticos locais e até foi entrevistado por um blog de arte. Mais importante, uma fundação internacional de arte inclusiva ofereceu uma bolsa para ele estudar na Europa. 6 meses em Barcelona, Diego contou para a família, eufórico. Vou estudar com artistas do mundo todo. Você vai aceitar? Marina perguntou, tentando esconder a tristeza de vê-lo partir. Vou. É a chance da minha vida. Então a gente comemora, Renato disse. Você merece isso e muito mais. Quando a exposição terminou, os 4 saíram juntos. Na calçada, Dona Sônia abraçou Diego, depois Marina e, finalmente hesitante, Renato. Cuidem um do outro, ela disse. Sempre cuidamos, Marina respondeu. Agora vocês cuidem melhor ainda. Dona Sônia pegou um táxi. Diego foi comemorar com os amigos. Marina e Renato ficaram sozinhos na rua. E agora? Ela perguntou. Agora a gente vai para casa, ele disse. Nossa casa? Nossa casa. Uma semana depois, Marina se formou em letras. No dia seguinte foi promovida a gerente de recepção do hotel. E no fim de semana, ela e Renato começaram a procurar uma casa para morar juntos. Não era o final da história. Era apenas o começo de um novo capítulo. E pela primeira vez em muito tempo, Marina estava ansiosa para ver o que vinha a seguir. 2 anos depois, Marina acordou com o cheiro de café vindo da cozinha. Era domingo de manhã, e os raios de sol entravam pela janela do quarto, criando listras douradas no chão de madeira da casa simples que ela e Renato haviam comprado. Bom dia, Renato disse quando ela apareceu na cozinha, ainda de pijama, o cabelo bagunçado. Bom dia, ela respondeu se espreguiçando. Que horas são? 9:30.
Sua mãe chega ao meio-dia. Marina sorriu. As visitas de fim de semana de Dona Sônia haviam se tornado tradição. Nos últimos meses, sua mãe estava bem melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O tratamento para a bronquite estava funcionando e a terapia a havia ajudado a lidar com anos de mágoa acumulada. E o Diego? Já ligou? Ligou cedo. Disse que tem novidades para contar. Diego estava no segundo semestre em Barcelona. Suas obras haviam chamado a atenção de galerias europeias e ele estava considerando ficar mais tempo na Espanha. Marina sentia a falta do irmão, mas estava orgulhosa de vê-lo voando tão alto. Que tipo de novidades? Não quis falar por telefone. Disse que é surpresa. Marina pegou a xícara de café que Renato havia preparado e se sentou à mesa da cozinha. A casa era pequena, mas acolhedora. Tinha 3 quartos, uma sala simples e uma cozinha que dava para um quintal com 2 árvores. Não era luxuosa, mas era deles. Você está pensativo, ela observou, notando a expressão de Renato. Estou pensando em uma coisa. No quê? Renato se sentou na frente dela, segurando sua própria xícara. No quanto nossa vida mudou. Para melhor? Definitivamente para melhor. Marina sorriu, lembrando de como tudo havia começado. As madrugadas no hotel, as conversas no saguão, a descoberta dolorosa sobre o passado de Renato, a reconciliação difícil. Cada momento havia sido necessário para chegar onde estavam agora. Às vezes eu penso que se as coisas tivessem acontecido diferente, ela disse, talvez não tivéssemos chegado aqui. Como assim? Se você tivesse me contado a verdade desde o começo, eu talvez não tivesse te dado uma chance. Se minha mãe não tivesse feito a denúncia, talvez a gente nunca tivesse aprendido a se perdoar de verdade. Você acha que precisávamos passar por tudo aquilo? Não sei se precisávamos, mas sei que passamos, e isso nos ensinou coisas importantes. Como o quê? Como confiar mesmo quando é difícil, como perdoar mesmo quando dói, como construir algo novo em cima dos pedaços do que quebrou. Renato estendeu a mão por cima da mesa. Marina entrelaçou os dedos nos dele. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo. Não eram palavras que eles diziam levianamente. Haviam aprendido que o amor verdadeiro não era apenas sentimento, mas escolha. A escolha de ficar quando as coisas ficavam difíceis. A escolha de perdoar quando o orgulho dizia para partir. A escolha de construir juntos, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. O telefone tocou, interrompendo o momento. Deve ser o Diego, Marina disse, levantando para atender. Oi, irmão. Marina. A voz de Diego vinha animada através da videochamada. Tenho uma coisa para contar para vocês. Conta logo. Estou curiosa. Vou casar. Marina quase derrubou o telefone. Como assim vai casar? Conheci uma garota aqui, Lucia. Ela é italiana, artista também. E, bem, a gente se apaixonou. Diego, por que não contou antes? Porque aconteceu muito rápido, mas agora tenho certeza. Ela é especial. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alegria. Eu estou tão feliz por você. E tem mais. A gente vai se casar aqui mesmo, em Barcelona, e vocês têm que vir. Claro que vamos. Quando? Daqui a 3 meses. Vai ser uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Renato se aproximou, curioso. Marina contou rapidamente a novidade. Parabéns, Diego, Renato disse, aparecendo na tela. Estamos muito felizes por você. Obrigado, cunhado. Eles conversaram mais alguns minutos antes de desligar. Marina ficou parada na cozinha, ainda processando a notícia. Nosso menino vai casar, ela disse emocionada. E você vai ser a irmã mais orgulhosa do mundo. Vou mesmo. Marina olhou pela janela e viu Dona Sônia chegando no portão, carregando uma sacola com almoço caseiro, como sempre fazia. Ela vai ficar louca com a notícia. Louca de felicidade. Marina abriu a porta antes que a mãe tocasse a campainha. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? O Diego vai casar. Dona Sônia largou a sacola no chão e cobriu a boca com as mãos. Meu Deus! Como assim? Ele conheceu uma garota em Barcelona, italiana, artista, que vai casar daqui a 3 meses. Eu preciso sentar, Dona Sônia disse entrando na casa. Meu coração não aguenta mais surpresas dessas.
Eles passaram a tarde toda conversando sobre os planos para a viagem, sobre o casamento, sobre como a vida estava tomando rumos que nenhum deles havia imaginado. No fim da tarde, quando Dona Sônia foi embora e a casa ficou quieta novamente, Marina e Renato se sentaram no sofá da sala. "Sabe o que eu penso?" Marina disse, aninhada no braço dele. "Sabes o quê? Que a vida é engraçada. A gente planeja uma coisa e ela acontece de um jeito completamente diferente. E isso é bom ou ruim? É bom. Porque o que a vida escolhe para a gente, geralmente, é melhor do que a gente escolheria para si mesmo." Renato beijou o topo da cabeça dela. "Você acha que nossa história vai ter final feliz?" "Acho que nossa história não tem final", Marina respondeu. "Só tem capítulos. E cada capítulo pode ser feliz se a gente escolher fazer ele feliz." "E você escolhe?" "Eu escolho." "Então eu também escolho." Do lado de fora começou a chover mansamente. Marina fechou os olhos e sorriu, pensando na frase que havia escrito em seu caderno naquela manhã. "Nem todo começo é certo, mas tudo que nasce do perdão tem força para durar." E ela tinha certeza de que eles iam durar. Para sempre. Obrigado por acompanhar essa jornada emocionante de Marina, Renato e toda a família. Se você se emocionou com essa história de amor, perdão e segundas chances, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem você acha que também vai se apaixonar por essa narrativa. Seus comentários são muito importantes para mim. Conte aí qual foi o momento que mais te tocou. Foi a primeira conversa entre Marina e Renato no hotel? O drama da descoberta do passado? Ou talvez a reconciliação emocionante entre eles? E se você quer mais histórias como essa, cheias de drama, romance e personagens que conquistam nosso coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você sempre encontra narrativas brasileiras autênticas, com conflitos reais e finais que aquecem o coração. Aí me conta nos comentários, de que país você está assistindo esse vídeo? Adoro saber de onde vocês estão acompanhando nossas histórias. Isso me inspira muito a continuar criando conteúdo de qualidade para vocês.